Olá pessoal, falar um pouco hoje sobre filosofia e um conteúdo que eu já trouxe em outros momentos no canal, mas que eu acredito ser importante abordar novamente a partir de uma outra perspectiva, que é o anacronismo. Então, por várias vezes eu discuti isso é um tema muito em pauta, mais na história do que na filosofia em si. Nos cursos, nas graduações de história, os alunos costumam ver muito a respeito do anacronismo, mas como quando a gente vai estudar filosofia, nós temos uma margem temporal enorme de construção de conhecimento, a gente pega de mais de 2000 e por volta de 2500 anos atrás até a atualidade, então você veja, uma margem de 2500 anos é bem considerável se contrapormos isso às ciências que têm cento e poucos anos. Nós temos uma construção de conhecimento com muito maiores diferenças temporais na filosofia. Quando a gente vai falar de história, a mesma coisa. Sociologia também pega isso, sociologia e antropologia, porque ela pega um recorte temporal de estudo bem grande. Então isso acaba fazendo com que você tenha um anacronismo mais evidente. E o que é o anacronismo? O anacronismo é você levar conceitos atuais para julgar uma obra ou uma ação ou um autor de outro tempo. Então é você aplicar coisas de um tempo a outro. Por exemplo, se eu aplico um julgamento moral atual ou um julgamento legal, ético da atualidade a um autor de 100 anos atrás, desconsiderando que há 100 anos atrás a realidade social era completamente outra. Então sempre que eu faço a transposição de conceitos, de valores atuais para um autor de uma diferença temporal com 50, 100 ou até 1000 anos de diferença temporal, isso é ser anacrônico. Eu estou julgando a escrita daquele autor ou estou julgando a ação de uma determinada pessoa naquele momento, desconsiderando o tempo cronológico dela, desconsiderando as nossas diferenças temporais. Por exemplo, se eu pegar e julgar, e aqui vou pegar um exemplo, sempre me vem exemplos drásticos na cabeça, eu já falei isso, que para mim fica muito evidente quando se utiliza exemplos mais drásticos. Por favor, não apedrejem, entendam que é só um exemplo. Vamos pegar um exemplo, se eu pego a forma como um casal se tratava há 300, 400 anos atrás. Se eu olhar para a forma como eles se tratavam, para a forma como eles se relacionavam, como a esposa tratava o marido, como o marido tratava a esposa, eu vou julgar isso como um machismo extremo, como esse sujeito sendo fora da curva, esse sujeito sendo um criminoso, um machista absurdo, alguém desprezível. Tá, é preciso entender, não estamos justificando aqui o machismo, sim, essa ação é desprezível pelo nosso olhar, porque nós temos uma compreensão diferenciada. É desprezível que isso tenha acontecido na história da humanidade, sem dúvidas, mas quando eu olho para esse sujeito que faz isso, eu não posso olhar para ele como se ele fosse fora da curva. Eu tenho que entender que esse sujeito é o sujeito comum desse período. O machismo que ele manifesta, a forma estúpida como ele trata a esposa, a forma como ele se relaciona com o mundo é a regra daquele período. Não é que isso seja certo, não é que isso seja menos problemático, mas esse sujeito ele não está agindo diferente do que era esperado que ele agisse naquele período. É isso que eu preciso compreender. Então tem que entender também que você compreender o anacronismo não é necessariamente justificar ou dizer que tá tudo bem então o sujeito ter feito isso. Não. Pelo nosso olhar, de fato, é errado, mas eu tenho que entender que o olhar que eu lanço para o que o sujeito fez naquele período é outro. É um outro olhar, é um outro entendimento. Então eu preciso considerar essa diferença temporal ao fazer julgamentos, principalmente quando falamos de julgamentos morais, éticos, julgamentos de valor. E não, apesar de julgamentos legais também, porque a lei muda.
E aí, uma das coisas que eu sempre debati, que quando nós vamos ler os autores, é preciso que nós tenhamos esse olhar considerando o tempo cronológico para não sermos anacrônicos. Então você vai ler, pegar, claro, eu sempre pego Freud como exemplo, é meio óbvio o porquê, né? Eu sou declaradamente freudiano, então é claro que eu sempre vou tomar como exemplo autores mais próximos da minha realidade que eu costumo ler com frequência, até mesmo que seria desonesto eu ficar utilizando autores que eu não leio. Se você vai ler Freud, por exemplo, não tem como você dizer que Freud era machista no discurso dele, sem você contrapor o discurso dele com a realidade do período dele. Porque quando você contrapõe o discurso do Freud com a nossa realidade temporal contemporânea, com a nossa realidade atual, você vai dizer, nossa, Freud era extremamente machista. Agora, quando você contrapõe Freud com os autores do mesmo período, da mesma época dele, você fala, nossa, o cara só faltava tatuar o símbolo feminista no peito. Porque a diferença é gritante. No período do Freud, diante do pensamento daquele momento, ele era um dos maiores defensores dos direitos da mulher, da independência da mulher, da valorização da sexualidade da mulher. Então, quando você olha naquele contexto, você percebe que o julgamento é totalmente outro se você olhar pelo contexto atual. Pelo contexto atual, sim, o discurso dele seria considerado extremamente machista. Mas quando você olha o discurso do Freud no período temporal dele, você percebe que não só não é machista o discurso dele, como é um discurso totalmente revolucionário em relação à mulher e à sua sexualidade. Então é preciso ter sempre esse olhar mais crítico, esse olhar mais atento. E também o que é preciso ter um olhar crítico e atento é que o olhar de não ser anacrônico não significa que não caibam críticas ao que os autores escreveram e fizeram. É preciso também entender que não é porque eles estavam em outro período que pode tudo, porque eu já vi muita justificativa disso também. Inclusive, isso foi discussão com uma pessoa muito importante para mim há alguns anos atrás, onde eu critiquei Descartes, que é um filósofo que eu acabei estudando bastante, tanto ao longo da minha formação, como também por conta própria, e que eu falei que uma das coisas, assim, eu desprezo Descartes em um nível, realmente eu tenho eu não diria uma contratransferência, mas eu tenho uma relação bastante conturbada com Descartes. Por N motivos, mas principalmente por algumas coisas relacionadas a maus tratos a animais que ele promoveu com os seus supostos experimentos científicos. E aí até uma pessoa que é muito querida para mim, muito influente na minha formação intelectual, ela disse, mas tem que ver que é um outro período, se você estivesse naquele período você faria igual. Eu falei, não faria igual pelo simples motivo de que em 1500, que é muito antes ao Descartes, Leonardo da Vinci já falava que os animais eram irmãos nossos e que deveria se tratar um animal de igual para igual como um humano e que os maus tratos aos animais era por si maus tratos à humanidade, era uma incompetência em ser humano. Isso de uma pessoa que viveu anos antes do Descartes. Ou seja, ele já tinha acesso a uma outra visão e já existiam pessoas defendendo uma consciência social de que não era daquele modo, de que os animais mereciam respeito, de que os animais sentiam dor. Inclusive, uma das coisas que o Leonardo da Vinci diz é que quando o ser humano vai ser um ser humano melhor quando ele tiver a capacidade de entender a dor de um animal, de outra espécie, que não a nossa. Claro que ele não dizia nessas palavras. Isso é uma interpretação minha, mas a ideia central é do Leonardo da Vinci. Então você veja, nesse sentido, é preciso também que nós tenhamos um olhar crítico para não ficar justificando criminalidades que foram realizadas como se, não, tá tudo bem porque era outro período. Não, pera lá. Isso não é anacronismo. Eu fazer uma crítica a Descartes em relação ao que ele promoveu com os animais não é um anacronismo pelo simples fato de que existiam autores contemporâneos dele e anteriores a ele que diziam o inverso dele e que me possibilitam uma crítica a ele. Então, isso é uma crítica
legítima e possível. Se eu vou criticar um autor, eu preciso criticar ele de acordo com o pensamento da época e de acordo com outros autores daquele mesmo período. Eu não posso criticar ele com base em descobertas posteriores, porque é desonesto, o sujeito não teve acesso às descobertas posteriores. Ah, mas e se ele não leu os autores que diziam o mesmo, ou que diziam o inverso do que ele pensava ou fazia naquele período? Bom, se ele não leu, aí nós entramos em uma questão da competência dele. Ele foi incompetente em não estudar o suficiente a respeito daquilo que iria falar. Então também é válida uma crítica aí, com raras exceções de não ter tido acesso e outras coisas. De maneira geral, se você tem autores no mesmo período que você ou anteriores a você que escrevem coisas diferentes da que você está dizendo, eu posso utilizá-los como fatores para criticar o que você diz, porque não é anacronismo, porque eu não estou levando conceitos do meu tempo para o seu, mas sim utilizando autores do mesmo período ou anteriores àquele sujeito. Um outro caso que é bastante emblemático e que eu anotei aqui para estar falando a respeito é deste livro, que é do Aristóteles, que é a Política. Esse livro é bastante conturbado, do Aristóteles, porque é um livro onde ele defende alguns posicionamentos favoráveis à escravidão, favoráveis a algumas questões políticas bem complicadas. Ele também desenvolve alguns pensamentos nessa obra que são extremamente machistas, são pensamentos bastante complicados em relação à mulher. Aí muitos vão dizer, mas é um outro período, a mulher era vista de uma outra maneira. Sim, de fato, como eu disse, mesmo na época freudiana, o que o Freud falava a respeito das mulheres era quase que uma defesa ao feminismo. Tanto é que seus contemporâneos vinham de uma maneira absurda muitas das coisas que ele dizia, inclusive o fato dele falar que era importante a satisfação sexual da mulher e que isso era diretamente interferente na felicidade ou não dela. Isso pro período dele era um absurdo. Imagina se preocupar que a mulher tem que estar satisfeita sexualmente. Então imagina quando a gente pega Aristóteles, que é um autor de mais de 2000 anos atrás. Porém, Aristóteles teve um professor chamado Platão. E Platão, que é anterior a Aristóteles e deu aula para Aristóteles, já tinha uma visão muito mais aberta em relação à mulher. Inclusive defendendo em um dos seus livros, na República, que as mulheres tinham os mesmos direitos dos homens e que se elas fossem instruídas igualmente os homens e fossem liberadas dos seus afazeres domésticos, elas não tinham nenhum motivo para ter menos competência que os homens. Ou seja, a mulher só tinha a menor competência da razão na época porque ela não era instruída no mesmo nível que os homens e ela tinha que cuidar dos afazeres domésticos. Isso Platão, anterior a Aristóteles, já defendia. Se a mulher for instruída igual ao homem e tiver direito a não se preocupar com os afazeres domésticos, ela não tem nenhum motivo para não chegar ao mesmo nível de desenvolvimento intelectual do homem. Isso Platão disse antes de Aristóteles. Então, olhar para Aristóteles e dizer que o discurso dele é extremamente machista, eu tenho base teórica do mesmo período. Eu não posso contrapor conceitos atuais para aquele momento. E eu tenho que entender também que quando estamos falando naquele período, os dois discursos eles têm um peso muito semelhante. Não é como hoje que o discurso machista ele está mais acuado, entre aspas, nem tanto, mas que já existe um apoio social muito grande contrário ao discurso machista. Nesse período não, os dois discursos eram vistos como equivalentes. Porém, já é uma base para que eu critique. Então eu não posso criticar com um conceito atual, como se o Aristóteles foi a pior pessoa do mundo porque defendia posicionamentos machistas. Não, ele defendeu posicionamentos coerentes com o período que ele vivia e com o pensamento daquela época. Porém, eu tenho sim como fazer críticas ao pensamento dele, porque o próprio professor dele defendia um posicionamento bem distinto do dele. É isso, então, sempre tenho essa atenção em relação a qualquer autor. E por isso que eu sempre falo, inclusive em relação à psicanálise, sempre eu digo que é importante entendermos o desenvolvimento da psicanálise e o período histórico no qual ela se constitui,
E isso em relação a qualquer vertente filosófica, a qualquer ciência, por sinal, é preciso entender qual é a construção histórica daquele conhecimento e em que contexto ele foi desenvolvido, para que a gente evite um pouco esse anacronismo de fazer julgamentos segundo valores que nós temos hoje, mas que não eram acessíveis a essas pessoas na época, e para que também nós evitemos ficar justificando demais também com a época, de que ele fez assim porque naquele período. Não, pera lá. Primeiro, antes de falar isso, vamos ver o que os outros autores do mesmo período dele diziam. Aí sim a gente vai ter uma base melhor. Se de fato o que essa pessoa está dizendo é coerente com o período que ela vivia, ou se talvez isso é mesmo um posicionamento dela que teria que ser revisto, e que ela teve condições de rever e optou por não rever e defender esse posicionamento. Então é preciso ter um certo olhar em relação a isso. Obrigado pela atenção durante este vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, é indispensável para que continuemos com o nosso trabalho, que vocês se inscrevam no canal, que cliquem em gostei para que os nossos conteúdos sejam acessados por mais pessoas. É isso, até um próximo vídeo.